perspectiva de criação da UNILA como um local como um espaço, ou como espaços de interculturalidade e plurilinguismo, foi algo ponto pacífico na comissão. Não se conseguia imaginar que uma universidade que se prepara para ser ponta de lança dos grandes temas de debate, de pensamento, de proposição para a América Latina, né, de melhorias e de mudanças na vida, na sociedade da América Latina, que ela pudesse ser monolíngue, né? Obviamente, ela tinha que ter espaço para mais de uma língua. E quando eu digo mais de uma língua, eu não estou falando só do português e do espanhol, eu estou falando do quechua, eu estou falando de outros dialetos que são tão importantes dentro das nações indígenas que também habitam o território latino-americano e que muitas vezes são desprestigiadas, são ignoradas. Só para vocês terem uma ideia, durante o curso latino-americano de políticas de avaliação, que foi o primeiro curso da UNILA, na verdade, que eu coordenei de 2009 a 2010, nós tínhamos 9 línguas. Então havia pessoas de 12 países, né, do México até o Brasil, e havia 9 línguas que eram faladas na América Latina e que estavam presentes no nosso curso. Isso lá em 2009, né? Então, imagina só quantas devem existir hoje com a UNILA abrigando todos esses países latino-americanos. E a questão da interculturalidade também é um aspecto absolutamente determinante, né? Quando a gente pensa que o campus brasileiro ganhou nas últimas décadas, né, 2 décadas, vamos dizer assim, de políticas de ações afirmativas, novas caras, novas cores, novas roupagens, a gente não pode pensar quanto isso se engrandeceu aqui na UNILA e em outras instituições que têm essa perspectiva internacional em termos de outros países, né? Então eu fico imaginando a delícia que é uma sala de aula que tenha estudantes de 5, 6 países, cada um falando um espanhol com um acento diferente, cada um conhecendo uma outra língua, com uma outra perspectiva e um professor capaz de tirar proveito disso, né? E a gente pensar quando se fala uma palavra como educação, então o que é educar para mim, da minha cidade, da minha origem, o que é para outras pessoas de outros lugares, os diversos sentidos e possibilidades de conhecer e de compreender que existem dentro de uma sala de aula. Talvez a comissão fosse demasiado romântica, né? Mas nós não pensávamos que isso seria um desafio, né? A gente, quer dizer, claro que aprender um outro idioma e aprender rapidamente, e não só a ler, mas a falar e a escrever principalmente, que é muito difícil, né? Claro que isso tem muitas dificuldades, mas nós nunca imaginamos que isso poderia ser um problema para a universidade. Ao contrário, né? A gente sempre pensou que essa seria a grande riqueza da instituição e uma das suas fontes de alimento, né? Eu imagino que hoje, após 10 anos de criação da universidade e com esses temas em pauta, pela dificuldade de ter não só estudantes, mas professores plurilingües, né? Porque se o professor tem dificuldade, o estudante também tem, né? Mas a dificuldade não é só de um. Então, eu imagino que a comunidade toda está pensando como lidar com isso para além do aspecto formal, que é para além do aspecto da disciplina de língua portuguesa ou de língua espanhola, ou mesmo cultura portuguesa e cultura espanhola, né? Então, acho que talvez uma das questões que eram imaginadas naquela época era dos espaços de vivência. Então, os primeiros semestres, né, eles foram pensados como espaço de convivência. Então, é a possibilidade de conhecer não só o seu idioma, mas a sua comida, mas a sua religião, mas a sua forma de relacionamento. Isso certamente facilitaria a questão da aquisição do idioma, porque aí a gente aprende, a gente não gosta daquilo que não conhece, né? Então, à medida que a gente conhece o outro, dá mais vontade de aproximação. Talvez esse seja um aspecto bastante importante para o novo PDI, para as pessoas que estão pensando em reestruturar a universidade. Ter a perspectiva de como ampliar a convivência para que a interculturalidade e a aquisição do idioma ela seja não só facilitada, mas ela seja um desejo,
dos membros da universidade.